Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você acessa esse conteúdo. Aqui, professor Marcos Paulo Uber, explicando mais uma aula, mais uma prova do atletismo para vocês da turma de atletismo, provas de campo, de segunda-feira à noite. Hoje é 30 de março. Na última aula nós falamos sobre o salto em distância, que, juntamente com o salto triplo, compõe as provas de saltos horizontais. E hoje nós estaremos falando sobre o salto em altura, que, em conjunto com o salto com vara, compõe as provas de saltos verticais. Somando as quatro, nós temos todas as provas de saltos no atletismo, certo? Como nós falamos nas aulas anteriores. Tá? Eu sei que nós não seguimos com o salto triplo, né? Eu falei apenas do salto em distância. Cabe ressaltar que a maioria das regras do salto em distância também valem para o salto triplo. Tá? Por quê? Essa parte do salto triplo, vocês terão uma tarefa, tá? Que no final dessa aula eu vou passar para vocês. E vocês devem responder lá no EVA. Referente a salto triplo, tá certo? Hoje a aula é de salto em altura. Mais uma informação relevante para vocês é que hoje à noite, às 21 horas, tem uma live no Instagram da Salus Dermatoglifia. É só digitar Salus que vai ter uma live lá comigo e um outro professor Rudi José Nodari Júnior, lá de Joaçaba, da UNOESC, falando sobre a dermatoglifia e as corridas, que é um assunto bastante interessante também para vocês, né? Podemos aproveitar e conciliar o conteúdo nosso, ok? Então eu espero vocês às 21 horas, nessa live foi postado também no grupo de WhatsApp de vocês, ok? Então falando um pouquinho de salto e altura, é uma prova onde o indivíduo busca distância vertical, né? Ou seja, para cima. Algumas curiosidades. O recorde mundial de salto em altura é de um atleta chamado Javier Sotomayor, com 2,45 m, um cubano, e desde 1993 esse recorde não é batido. Equivale a aproximadamente a altura de uma trave de futebol de campo, que tem 2,44. Então, esse atleta conseguiria transpor a altura da trave de futebol, conforme mostra a imagem aqui embaixo, né, a simulação logo abaixo, ok? No feminino, salvo outra informação, o recorde de 2,09 m de Stefka Konstantinova, da Rússia, em 1987. Muito interessante que vocês pesquisem os recordes atuais destas provas, tá? Tanto a nível mundial, olímpico, pan-americano, sul-americano, brasileiro e catarinense. São informações importantes quando você tem interesse em discutir sobre atletismo com alguém da área ou fora da área. Aqui nós temos as estruturas que são utilizadas no salto em altura. Aqui no cursor, colchão, 2 postes e o sarrafo. As sapatilhas de salto em altura, que possuem pregos também no calcanhar e não só na ponta, e a junção entre o poste e o sarrafo, ou seja, tocou no sarrafo, o sarrafo vai cair, né? E invalidando o salto do atleta. Então, esse é o material que compõe o setor de salto em altura. Algumas regulamentações e como funciona a prova de salto em altura, né? Normalmente existe um congresso técnico onde os técnicos decidem a altura inicial, porque todos vão saltar às mesmas alturas a princípio, né? Então, antes do início da competição, o árbitro-chefe anuncia aos atletas a altura inicial e as subsequentes para as quais a barra será elevada ao fim de cada fase. O que compõe cada fase? Cada fase é composta por 3 tentativas de cada atleta. Então, digamos que, no exemplo, a prova inicia em 1,30 m. Cada atleta tem 3 tentativas para ultrapassar 1,30 m. Se o atleta não consegue ultrapassar 1,30 m
nessas 3 chances, ele está desclassificado. Então, é uma prova que vai desclassificando aos poucos. Quem não consegue determinada altura vai sendo desclassificado. Quando todo mundo já utilizou as suas chances, o árbitro vai lá e aumenta a altura do sarrafo. E enquanto aumenta? Depende do que foi combinado no congresso técnico. Pode aumentar de 3 em 3 centímetros, pode aumentar de 5 em 5, pode aumentar de 5 em 5 até uma determinada altura e depois diminuir para 3 em 3. Né? Um exemplo, aumentará de 5 em 5 centímetros até 1,80 m. A partir de 1,80 m, diminui de 3 em 3. Tá? Isso pode ser feito também. Apesar de nós termos as alturas pré-estabelecidas, um atleta pode começar a saltar em qualquer altura subsequente à inicial. Por quê? Se o atleta sabe que tem um bom salto, ele não precisa começar com 1,30 m. Ele pode chegar na mesa do árbitro e falar assim, eu, Marcos, vou começar a saltar só com 1,50 m. Tá? Não vou nem tentar essas alturas menores. Por quê? O que interessa é a maior altura ultrapassada dentro da regra. Né? Então, tem atleta que ganha a prova fazendo só um salto. Por exemplo, ele espera até chegar lá a 1,90 m. Não tem ninguém que consegue saltar 1,90 m. Ele vai lá e faz um salto e consegue ultrapassar 1,90 m, ele é o campeão da prova. Isso acontece muito, inclusive a nível mundial. Aqui tem um parágrafo que daí pode confundir um pouquinho. 3 falhas consecutivas, independentemente da altura na qual tais falhas ocorreram, desclassificam o competidor para os outros saltos. O que acontece? O atleta tem direito a 3 chances em cada altura. Digamos que começa com 1,30 m. Esse atleta vai lá na primeira tentativa e não consegue saltar 1,30 m. Ele ainda tem mais 2. O que ele pode fazer? Ele pode chegar no árbitro e falar assim, eu vou rejeitar as próximas 2. Eu vou rejeitar esse salto agora. Ele passa para a próxima fase, que vai ser 1,35 m, por exemplo, e a partir dali ele só tem 2 tentativas nessa altura. E se ele comete falha nas próximas 2 tentativas, ele já é desclassificado. Por isso que diz ali, 3 falhas consecutivas, independentemente da altura na qual tais falhas ocorreram, desclassifica o competidor para os outros saltos. Tá? Normalmente, o atleta utiliza as 3 tentativas para cada altura. Mas tem atleta que utiliza a primeira, daí vê que não dá, quer descansar mais tempo, ele espera para aumentar o sarrafo e tentar uma altura maior. Não tem problema nenhum. Só que as tentativas que ele já utilizou na altura anterior já foram. Né? E o parágrafo de baixo complementa o que eu falei acima. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem perguntar pelo Eva, eu vou abrir lá um espaço referente a essa aula de salto em altura, tá bom? Algumas regulamentações, então, sobre o salto em altura. A barra nunca será elevada em menos de 2 centímetros no salto em altura e 5 centímetros no salto com vara. Então, no mínimo, o sarrafo aumenta de 2 em 2 centímetros no salto em altura. Pode ser de 3 em 3, pode ser de 5 em 5, tudo isso combinado no congresso técnico. Tá? E a partir do momento que se estabeleceu que vai aumentar de 3 em 3, não pode simplesmente no meio da prova mudar e começar a aumentar de 5 em 5, que é a letra B. Nunca se aumentará a medida pela qual a barra está sendo elevada. Eu só posso sempre diminuir. Posso começar de 5 em 5, diminuir para 3 em 3, diminuir para 2 em 2. Tá? Quando que tudo isso muda de configuração? Quando um atleta já venceu a prova, porque ele foi o último a ficar, então, digamos, o único que saltou 1,90 m, ele já venceu a prova. Né? Ele pode continuar saltando, inclusive, para buscar um recorde, etc. Então, a partir desse momento, ele escolhe a altura a ser ultrapassada. Se de 2 metros ele quer passar para 2,15 m, ele pode. Tá? Ele escolhe e informa consultando o árbitro geral para fazer isso. Tá? Em provas de decáthlon, heptathlon, que fazem parte das provas combinadas, né, que é a classificação quanto ao ritmo que eu tinha colocado lá na aula de sexta-feira, né,
As alturas são no mínimo de 3 em 3 no salto e altura e de 10 centímetros no salto com vara. No mínimo não, elas são pré-estabelecidas assim, 3 centímetros de salto e altura e 10 centímetros de salto com vara e não muda do início ao fim. Né? Quanto às regras, então o atleta deve impulsionar-se em um só pé, tá? Não pode tomar impulso com os dois pés no salto e altura. Quando é que o atleta falha? Se após o salto a barra não permanecer nos suportes, claro, né? Se a barra cair. E a letra B é um pouquinho mais complicada de entender, mas no próximo slide eu consigo explicar para você. Se ele tocar o solo, incluindo a área de queda, além da borda mais próxima do plano dos postes, dentro ou fora deles com qualquer parte do seu corpo, sem ter ultrapassado a barra primeiro. Significa o quê? Aqui olhando no cursor, pessoal, nós temos o colchão, 2 postes e o sarrafo. Se ele toca nessa estrutura antes de transpor o sarrafo, ele tem um salto falho. Então ele pode tocar nessa estrutura aqui somente depois que transpôs o sarrafo lá em cima. É isso que aquela regra tem a dizer. Posso colocar marcas no setor para identificação do local onde eu tenho que sair para acertar o meu pé de impulso na hora da chamada lá na frente. Aqui uma atleta saltando dentro da técnica, Fosbury Flop, é claro que é nível mundial, né? Nós temos que pensar no nível escolar e provavelmente vai ser o salto tesoura, a nossa iniciação. Aqui nós temos a sequência completa do salto em altura, as fases do salto em altura, corrida de balanço, chamada, que também é o impulso, né? Tem essas duas nomenclaturas. A fase de voo, onde eu perco o contato com o solo, estou lá no ar transpondo o sarrafo. E a queda, quando eu caio no colchão. Então, corrida de balanço, quando eu me aproximo, através de uma corrida curva, conforme mostra esse slide aqui, ó, uma corrida curva, né? Porque eu entro lateralizado para fazer o salto, não entro de frente. A chamada que é o impulso, um pé só tocando o solo e subindo, a fase de voo, e a queda, para evitar lesões lá no colchão, tá certo? Aqui nós temos a fase de corrida de impulso, por exemplo. Qual é o objetivo? Atingir uma velocidade ótima, que é uma velocidade não máxima. Igual no salto em distância, também tem a velocidade ótima no salto em altura. É uma corrida chamada de corrida em forma de J, com a primeira parte em reta, 3 a 6 passadas, e depois em curva, 4 a 5 passadas. Elas vão aumentando a velocidade progressivamente até que eu consiga chegar com uma velocidade ótima para fazer meu impulso. Aqui nós temos ainda a posição do tronco na hora da corrida de impulso. Nas passadas finais, vejam que o corpo fica lateralizado e fica inclinado para a esquerda, para evitar as leis da física que te jogam para fora durante uma curva. Né? A frequência da passada aumenta progressivamente. Você abaixa o centro de gravidade moderadamente na penúltima passada, que é o centro de equilíbrio do corpo, né, próximo do umbigo. E o pé de apoio deve ser muito ativo na penúltima passada. Então, o pé de apoio também é bem rápido e forte no penúltimo passo. Tá? E o último nem se fala. Né? Então, eu preparo o impulso, na verdade, nas passadas finais. Aqui é a imagem mostrando as posições do corpo durante essa fase. A fase de impulso é a próxima, quando eu tenho um apoio rápido, ativo do pé, né? Depois uma extensão de tornozelo, joelho e tronco, para poder subir. Né? Aqui é a imagem ampliada, mostrando no círculo cinza que o pé todo toca o solo na hora de impulso e o calcanhar entra um pouquinho antes, por isso que tem preguinho no calcanhar. Tá certo? Aqui, essas imagens aqui, eu prefiro explicar durante a parte prática, tá? Elas explicam, elas mostram a mudança no centro de gravidade do indivíduo de acordo com a movimentação dos membros, braços ou pernas. O centro de gravidade, que é o nosso centro de equilíbrio do organismo, que fica aproximadamente, depende da pessoa, a 10 centímetros acima do umbigo. Então, isso aqui eu vou explicar pessoalmente depois, quando nós tivermos oportunidade de fazer a prática do salto em altura. Aqui na fase de impulso nós temos o rolo ventral, que é uma técnica
antiga, né, que não se usa mais, onde o atleta passava primeiro com o pé por cima do sarrafo, e a técnica do Fosbury Flop, que é a técnica atual, né, a técnica contemporânea dos dias de hoje, técnica moderna, digamos assim. Ela tem algum tempo já, mas é a que a mais se adaptou ao ser humano, a biomecânica entrou em ação. O Fosbury é um atleta que inventou esse salto, inclusive fica a dica aí para vocês pesquisarem na internet quem foi Fosbury, atleta de salto em altura. Tem toda a história dele lá, como ele revolucionou o salto em altura, vencendo uma Olimpíada com essa técnica e ninguém conhecia essa técnica. Então pesquisem lá. Né? Fase de voo. Quando eu tenho que transpor o sarrafo, e aqui tem a imagem mostrando como deve ser feita, né? A imagem ampliada. Então eu passo primeiro a cabeça, tronco, quadril, joelhos e pé. Tá? Fase de queda, quando eu caio no colchão, evitando lesões. Muito comum lesão na hora da queda no colchão. A cabeça deve ser colocada junto ao peito, né? O queixo junto ao externo, que é a parte óssea do peito central. A queda é feita sobre os ombros e costas, né? A cabeça não toca o colchão em um primeiro momento, só depois. E os joelhos devem estar afastados no momento da queda para que não venham a bater na própria boca, né? No próprio rosto, que também é bem comum. Então, na verdade, a queda do salto em altura tem como objetivo evitar lesões, enquanto a queda do salto em distância tem o objetivo de maximizar a distância saltada e minimizar a perda de distância no terreno, lá na areia. Né? Aqui a imagem ampliada. Existem alguns educativos, nós temos que lembrar que sempre é esse salto aqui que é feito na escola como iniciação, o salto em tesoura, tá? Onde eu não preciso de colchão, eu tenho simplesmente um elástico ou uma corda, o atleta salta no modo tesoura, como a imagem mostra, e cai em pé em seguida. Essa é a maneira mais simples de se ensinar o salto em altura no ambiente escolar, se você não tem os colchões. Né? Ao menos você não deixa de fazer essa prática. Aqui nós temos alguns educativos que nós faremos na prática para a iniciação do salto do Fosbury Flop. Tá? Com vários colchões, caindo no colchão, com colchão baixinho, com sarrafo de elástico, onde você transpõe e cai no colchão, tá? E por aí vai até que você faça a sequência completa, né? Bom, eu acho que era isso. Uma aula bem rápida, porque daí vocês não ficam tirando dúvidas, né? As minhas aulas aqui, como eu já falei, terão entre 20 e 30 minutos de explanação. Vocês têm os slides no EVA, em PDF, e vocês têm essa apresentação através de vídeo com a minha explicação. Então, prestem bem atenção agora para a atividade que vocês têm referentes ao salto triplo. Eu quero que vocês busquem um vídeo no YouTube de salto triplo e vocês vão colocar no EVA, no fórum, que eu vou abrir para vocês lá. Eu quero que vocês expliquem a sequência das passadas no salto triplo. Sequência das passadas no salto triplo, ok? Só isso. Tentem não ficar copiando dos colegas, porque depois, quando for prova, vocês não terão como fazer isso, porque vai ter horário delimitado para fazer. Mesmo por aqui, à distância. Será numa segunda-feira, que eu vou marcar, e daí vai ter o horário da aula para fazer. Passou daquele horário, já era, tá? Então, fico no aguardo aí dessa resposta. Vou deixar aberto por uma semana para vocês trabalharem a questão do salto triplo. Vai ter uma aula sobre súmulas, explicativa também por aqui, onde eu vou explicar exatamente como funciona tanto o salto em distância como o salto em altura. Né? Lembrando que quando eu falo salto em distância como o funcionamento, é o funcionamento também do salto triplo. Quando eu falar de salto em altura, é o funcionamento também do salto com vara.
tá? Muito próximos, dois muito parecidos, tá bom? Então é isso aí, fica um grande abraço para vocês e se cuidem aí, né? Fiquem em casa, então, já que é a recomendação. Espero voltar logo para a parte presencial com vocês o quanto antes, ok? Vamos desligar aqui. Grande abraço, então, e se cuidem. Até semana que vem.